Estamos de volta, agora meio-dia 29 minutos e olha, é hora de tirar as suas dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. É isso mesmo, quem vai te ajudar nessa missão mais uma vez é o Everson Juarez, contador que já está aqui com a gente. Boa tarde, Everson. Boa tarde. Vamos então à primeira pergunta, vamos ver, da Solange aqui de Presidente Prudente. Gostaria de saber até qual idade para contribuir, para fazer a declaração do imposto de renda. Tem uma idade limite? Não, não tem idade, né? A gente sabe que menores de 14 anos não podem trabalhar e maiores e acima disso tem que estar vinculado a um projeto de aprendiz. Então, mas tendo renda, tem que observar a questão de patrimônio e renda. Estando obrigado, tem que declarar e ter CPF também para poder fazer a sua declaração. A Caterine, de Presidente Prudente, ela conta que tem um imóvel que está no nome dela e no nome do irmão. Na hora de declarar, ela coloca ele como dependente ou ele declara e ela também? Como é que faz com esse imóvel? Bem, são irmãos, certo? Quer dizer, se for metade dela e metade do irmão, então lá na declaração de renda dela, na declaração de bens, ela vai colocar 50% de um imóvel na rua tal, tal, tal. E ele é a mesma coisa. Então, sendo 50% cada um, declara metade, metade. Caso fosse de um só, 100%. Mas no caso que eu estou percebendo, vai ser aí 50% para cada um. Uma pergunta agora que vem de Presidente Venceslau, é do Tiago. Ele quer saber como declarar um imóvel financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Tem que declarar o subsídio? Na realidade tem que declarar, porque é assim, não é que vai declarar o subsídio. Você comprou um imóvel lá no valor X, aí você vai colocar que você teve um abatimento, você comprou aquele imóvel no valor lá de 100 mil, teve um abatimento de 20, estou devendo 80, e lançar a dívida de 80. Então é importante você sempre colocar o valor do imóvel, né, escrever na caixa de texto o abatimento que você teve e o valor que você deve para justificar essa aquisição do imóvel, que perante o financiamento Minha Casa Minha Vida. Ainda falando sobre financiamentos, o Marco Túlio, que é daqui de Presidente Prudente, ele conta que a filha dele, ele fez um FIES, ele é o fiador dessa dívida, conseguiu um crédito de 75% em relação ao pagamento aí da faculdade, e ele conta que chegou um demonstrativo do imposto de renda, só que no nome da filha dele, que é quem está estudando. Ele deve lançar na declaração dele essa dívida? Isso, exato, porque, veja bem, está no nome dela porque ela é estudante, mas ela é dependente do pai, por exemplo. Então, ele vai lançar lá a declaração dele, ela como dependente, e lançar, por exemplo, a poder abater o pagamento que ele faz de escola, né, mesmo sendo 25% só. Então, tudo na declaração dele. Caso a estudante fosse declarar o seu imposto de renda à parte, aí sim seria lançado para ela. Mas, nesse caso, lança para o pai, já que ela é dependente dele. E olha só, tem uma pergunta do Claudinei, lá de Primavera, em Rosana. Ele quer saber se ele tem que declarar as reformas feitas na casa dele. Isso é importante. Muita gente esquece disso. Eu tenho um imóvel na minha declaração de renda. Como é que eu agrego o valor nele? Como é que ele vai subir, né, do valor que ele está na declaração de um ano para o outro? Com os gastos que você tem com o imóvel. Uma delas são as reformas, as ampliações que você faz, piscina, uma edícula. Então, tudo que você gasta com aquele imóvel, você guarda os documentos fiscais, nota fiscal, recibo, e você, no ano, você agrega valor, você aumenta o valor do imóvel. Somente assim a gente pode aumentar. Às vezes o contribuinte imagina que ele tem que valorizar o imóvel pelo mercado imobiliário. Ah, o meu imóvel está valendo mais. Não pode. Ele tem que ser exatamente por meio de documentos. No caso de uma reforma, ele vai aumentar o valor do seu imóvel lá sim. Bom, a Regina, aqui de Presidente Prudente, ela conta que ela tem uma propriedade rural recebida por doação como usufruto. Quem deve declarar essa propriedade? Na realidade, ela vai declarar, porque a partir do momento que você recebe um bem em doação, você vai lançar na sua declaração, mesmo que o usufruto seja de outra pessoa, né? Porque quem vai usufruir da renda, desse imóvel, o fruto dele é, no caso, o doador lá. Mas o bem já é dela, foi passado como doação e usufruto, ela lança na dela e os frutos ficam para quem tem o direito de usufruir. O José Paulo tem uma pergunta curiosa. Ele fala que padres recebem salário de ajuda de custo. Ele queria saber se isso é tributado ou não, uma vez que, segundo ele aqui, as igrejas são isentas. A igreja é uma coisa, é isenta. A pessoa física é outra coisa, o padre não está isento. Mas, assim, salário não tem isenção. Então, se ele tiver lá um salário, né, isso não é isento, ele contribui lá com o imposto de renda, com o INSS. Agora, ajuda de custo, na própria declaração de renda, ela entra como uma renda isenta, ajuda de custo. Mas ajuda de custo é diferente de salário, tá? Pelo trabalho é uma coisa, ajuda de custo é outra coisa, tem que observar o caso, se realmente é uma ajuda de custo ou uma remuneração do trabalho. O Luiz de Rinópolis pergunta se no caso de indenização trabalhista recebida ou atrasados financeiros que superam 30 mil reais, é preciso então declarar o imposto de renda? Uma pergunta interessante. Indenização, a maioria das indenizações são rendas isentas. Isento só acima de 40 mil, ele colocou um valor aí de 30.
Então tem que verificar, é uma indenização, é uma renda isenta, tem que olhar no processo e tal. Se for só acima de 40 mil que está obrigado. Caso não seja, ele está dentro do limite para declarar e tributar, que é acima de 28 mil reais no caso. Tá certo. Eu tenho um recado aqui para o Júnior de Prudente, o Éder de Dracena, o Eduardo de Adamantina. A gente recebeu as perguntas de vocês e de muitas outras pessoas também. Só que por hoje é só. E aí, até o dia 29 de abril, a gente segue também tirando dúvidas sobre declaração do imposto de renda. Semana que vem tem mais. A gente guarda as perguntinhas que não entraram hoje e colocamos semana que vem com a ajuda do Juarez, do Everson Juarez. Obrigada pelas suas informações hoje, viu? Boa tarde. Eu agradeço. Boa Obrigado, tarde. viu, Everson? Valeu.